Olá, muito boa tarde. Está começando o Multicidades. Aqui neste espaço nós debatemos assuntos envolvendo os municípios. Eu sou o Glauco Paza e fico com você a partir de agora aqui na tela do Multi-RS. E no programa de hoje vamos falar sobre o Sistema Municipal de Educação de Eldorado do Sul. E nós temos muito que conversar também deste período pós-enchente. Por isso eu recebo a secretária de Educação do município, Claudete Oliveira. Secretária, muito boa tarde, muito obrigado pela sua presença aqui no Multicidades. Deixa eu lhe perguntar como é que está a situação do quadro municipal de ensino de Eldorado do Sul depois de tudo que nós vivemos e levando em conta que Eldorado foi extremamente atingido, né? Boa tarde, Glauco. Obrigada pelo convite. Estamos aqui renascendo Eldorado, reconstruindo Eldorado. Passamos aí por essa situação extremamente difícil que não precisa a gente citar como foi, é de conhecimento público, e agora a gente está assumindo aqui a Secretaria Municipal de Educação e com essa tarefa aí de fazer uma reconstrução estrutural, né, desde dos prédios, elétrica dos prédios, dos ginásios de esporte, equipamento, classes, cadeiras, quadros, porque a enchente levou tudo. Deixa eu até lhe interromper, desculpa desde já, mas teve alguma escola que não foi atingida no município? Sim, nós tivemos aquelas escolas que ficam na zona rural, Ah, sim. porque o município tem 507 quilômetros quadrados e nós temos 70% do nosso território na zona rural. Então, nós temos 6 escolas que ficam na zona rural e eles foram afetados porque serviram de abrigo. Agora, atingido pela enchente mesmo, alagado, foi essas mais aqui centrais, aqui mais próximo ao rio. Sim, e eu imagino que é um trabalho hercúleo, que como a senhora falou, não é só a questão das mesas, cadeiras, é toda a estrutura, inclusive a questão, muitas vezes, da própria energia que tem que ser restabelecida com uma instalação, enfim. E a que ponto nós estamos deste processo todo? Nós já conseguimos restabelecer as questões de prédios, como pinturas, né, mobiliário para os alunos, porque o nosso foco é o aluno. Então, a gente priorizou todo esse mobiliário, toda essa estrutura em que atendesse diretamente já o aluno. Estamos ainda com algumas escolas com a questão de revisão da elétrica, estamos num processo aí de reorganização dos PPCIs também. E agora nós estamos então as aulas já, desde o semestre passado, as aulas já retomaram, nós ampliamos as turmas agora de educação infantil, e agora nós estamos na fase de reorganização dos laboratórios de informática, de salas de leituras, de acervo para as escolas, de material didático e pedagógico para as escolas, material de educação física. Então, agora nós estamos nessa fase já de passar as ferramentas para os professores, né, seguirem essas aulas. E teve reacomodação, logicamente, porque se escolas ainda não estão funcionando, os alunos tiveram que ser reacomodados em outros locais. Não, agora nós estamos com todas as Ah, escolas todas. 100%. Nós Tá. estamos com todas elas 100%, inclusive ampliando as turmas, principalmente a educação infantil. E muito se falou, inclusive, da recuperação da escola Américo Braga, né? Que é uma escola símbolo para Eldorado do Sul, teve a presença, inclusive, da secretária de Educação ali naquele processo todo de reestruturação e reinauguração, se é que dá para chamar assim, porque é uma escola que significa muito para o município, né? A Escola Américo Braga ela é uma escola estadual. Mas com certeza é uma das escolas mais antigas aqui do município, que atende todo o bairro São Suci e Progresso. Hoje a escola ela é de ensino médio, ela é uma escola de turno integral, que está agora pleiteando técnico, e é muito significativo esse marco zero para a escola Américo Braga, pela rapidez com que ela se reestruturou depois do período de enchente, que ela foi o pátio da escola ele foi totalmente dizimado, prédios,
Enfim, a escola ficou com 2 metros de água, então, assim, Meu a Deus. recuperação, a Uhum. força da comunidade, o que é significativo ali foi como a comunidade escolar, como a comunidade, ela se acoplou à escola. Sim, eu até aproveito isso, porque a senhora falou, sim, e frisou muito bem, logicamente é uma escola estadual, mas ela teve uma comunidade que abraçou. E isso deve ter acontecido também nas escolas municipais, porque, convenhamos, por mais força de vontade, falta abraço, falta condições para o poder público refazer tudo, e com celeridade que era exigido, né, devido àquela enchente, né? Sem dúvida, porque a escola é o lugar mais seguro que nós temos. E a escola sempre é uma instituição que ela deve ser a última a fechar e a primeira a abrir. Então, essa questão, assim, todas as escolas tiveram muito a força da comunidade, e eu quero aqui salientar, independente de ser escola estadual ou escola municipal aqui no município, a força dos professores. A Uhum. forma como os professores que estavam sem casa, que estavam sem abrigo, que estavam com a família atingida, eles estavam todo dia lá dentro da escola ajudando, ou limpando, ou pregando, ou pintando, ou, É, ou, ou. Então, é. assim, criando condições para que os alunos voltassem. E eu Então, posso assim, ó, E eu posso corroborar certamente, porque eu, como filho de professora e que era diretora de escola, eu vi várias vezes isso acontecer. Primeiro, a escola se tornar abrigo. Isso aí acontecia direto, em momentos de enchente principalmente. Mas de professores e pais, muitas vezes, se reunirem para fazer a escola funcionar. Não somente esperar por uma força superior, inclusive dos governos, sejam eles estaduais ou municipais. Agora, tem, logicamente, todo um transtorno, secretário, que eu imagino que as comunidades escolares ainda estão tentando driblar. E por uma questão até de ensino, porque nós tivemos também logo lá atrás uma pandemia, enfim. E há uma notícia de que a prefeitura divulgou um programa de aprendizagem contínua, né, para fortalecer desenvolvimento na rede municipal. Isso muito em vista ao déficit que se teve no momento, por exemplo, de aulas online. Como é que vocês planejam que vai funcionar isso aí? nossos estudos de aprendizagem contínua. Uhum, É aquela famosa reforço, famosa recuperação. sim, Então, a gente mapeou todas as dificuldades dos alunos, fizemos um planejamento adequado ou especial para cada deficiência de aprendizagem que o aluno tem, e nós estamos atacando, paramos uma semana todas as escolas, reorganizamos os horários, reorganizamos o planejamento dos professores para dar conta exclusivamente nessa semana dessa necessidade de aprendizagem que os alunos têm. Então, reorganizamos as turmas, por exemplo, o aluno que não sabe separar sílabas, por exemplo, uhum, independente da idade, independente do ano, da série que está, eles entram todos para a mesma turma e vão trabalhar só e exclusivamente no aprender a separar as sílabas. sim. Então, a gente está tentando recompor as aprendizagens muito com um planejamento específico dentro daquela dificuldade que o aluno tem. Mas isso vai ser feito de forma presencial? Sempre de forma presencial, Sim. e nós prevemos dentro do calendário 3 momentos desses no ano. Então, Uhum. agora, nesse momento, a gente teve essa recomposição das aprendizagens um pouquinho antes das avaliações, um pouquinho antes dos conselhos de classe, e isso ocorre em 3 momentos no ano, que a Certo. gente vai parar e vai olhar para a dificuldade que o aluno tem. Secretária, deixa eu lhe fazer uma pergunta bem sincera, uma pergunta que eu faria para qualquer pessoa de Eldorado do Sul. Pela fragilidade que se encontra o município diante da sua posição geográfica. Quando começa a chover ou quando tem anúncio de chuva, a senhora consegue ficar tranquila? Porque, assim, as notícias são preocupantes, né? De que nós teremos eventos, tomara que não, estou batendo na madeira, mas cada vez mais sequentes, de grande vulto. E eu repito, Eldorado pode sofrer mais vezes e muito mais vezes com a chuva. Como é que a senhora se sente nesse momento?
Eu acho que é um sentimento coletivo, né? Porque tu fica muito inseguro nesse sentido, como é que vai ser. Nós criamos aqui na Secretaria o Núcleo de Bem-Estar Escolar, que é um núcleo que está muito preocupado com essa questão de como os professores, né, eles estão encarando essa situação. Porque isso, assim, é os alunos. Nós temos alunos que, quando tu tá para chover, eles entram em desespero, eles querem ir para casa, eles não querem sair de casa, eles pedem para chamar a mãe, então, isso é um trauma, né? A gente precisa fazer ações, estamos fazendo ações com o corpo docente, com os trabalhadores da educação, porque para nós, aqui em Eldorado, nós viemos de um Covid, que todo mundo veio. 23 nós tivemos 2 enchentes, e 24 esse horror que foi. Então, a gente já vem numa sequência de traumas dentro da educação, mas nenhum, claro, como o de 24. Então, assim, ó, a gente fica muito temeroso, né? Porque a gente não tem clareza de como é que vai ser, como é que a gente vai ficar. Isso vai vir, vai alagar. Então, assim, é uma insegurança em termos de sentimento muito grande. Mas nós estamos na rede trabalhando. Eldorado agora já tem uma reorganização da Defesa Civil, já com protocolos, já com planejamento, já com a forma como na necessidade de atuar rapidamente para que a gente se sinta mais tranquilo, pelo menos assim, em termos de ações da Defesa Civil no município. Isso é muito importante porque a senhora, com outras palavras, disse que a gente já sabe, né? A escola é o porto seguro da comunidade, é o local em que se cria uma comunidade à parte, e a gente sabe da importância, inclusive do ponto de vista da segurança alimentar, tudo que uma escola envolve, né? Então eu imagino que seja uma preocupação à parte também, a cada momento que se anuncia chuva, se anuncia a possibilidade de temporal. E a senhora falou um negócio que é bem importante também, trauma. Trauma no ambiente escolar é o trauma da sociedade, só que lá dentro os professores têm que se desdobrar para tentar contornar também essa situação, né? Sem dúvida. Em relação ao que tu trazes, eu vou fazer uma figura, porque quando a água chegou, e não só aqui, nos outros municípios também, ninguém procurou o salão paroquial, ninguém procurou a igreja, ninguém procurou, eles procuraram para se abrigar na escola. Então, isso, assim, ó, em termos de importância, em termos de simbologia, é a segurança que a escola representa para a comunidade, para nós. Então, assim, ó, a escola é um lugar seguro. E por isso que as pessoas, elas procuraram a escola para se refugiar, né? Sim. Então essa é uma figura que está no imaginário, e a gente, quanto gestor, a gente tem que procurar ferramentas e ações que cada vez mais reafirme a escola com essa segurança e como unidade integradora da sociedade. E menos mal, bom, aí também é uma via dupla, né? Uma coisa que é de se esperar realmente a participação da comunidade, porque afinal de contas, onde acontecer a tragédia, a comunidade se reuniu e conseguiu minorar talvez as consequências, dando esse apoio, esse suporte, este mutirão, digamos assim, né? Secretária, pois não? Não, gostaria só de dizer também que a educação ele é muito grande para ser tratado só pela Secretaria da Educação e pelos professores e pela escola. Sim. A responsabilidade do processo educativo é de todos. Todos, exato. exato. É das autoridades, é das políticas públicas, é dos vereadores, Ministério Público, dos pais. Exatamente. Então, assim, ó, então a gente, tendo essa visão que a escola o aprendizado, o sucesso, né, ele é responsabilidade de todos, e se cada um fizer a sua parte dentro desse processo, eu acho que a gente avança, né? Sem dúvida nenhuma. Secretária de Educação de Eldorado do Sul, Claudete Oliveira, muito obrigado pela sua participação aqui no Multicidades.
Muito obrigada, eu que agradeço e uma boa tarde e um bom trabalho. Bom trabalho para a senhora também, que tenhamos mais notícias boas depois de tudo que aconteceu em Eldorado do Sul. Multicidades de hoje fica por aqui. Você sabe, as boas ações, boas iniciativas do seu município estão aqui no Multicidades. Tchau!